Mas continuemos, o texto ainda tem mais alguma coisa para apresentar para a gente. Vem comigo. O cristianismo, o Islã e tudo mais, depende do pecado e do pecador, tal qual os presídios de presos, os cemitérios de cadáveres, os senhores de escravos. O cristianismo reinventou o pecador e o pecado, não para libertá-lo, mas para escravizá-lo. A expressão servo de Deus não existe por acaso, e manipulá-lo, enfraquecê-lo, portanto. Pior, pretende ser a cura da doença por ele criada, o pecado. Crer em Deus significa crer naqueles que se dizem conhecê-lo ou representá-lo. Logo, submeter-se à vontade de Deus significa submeter-se à vontade daqueles que se dizem representá-lo. Se cães e gatos pudessem representar seus deuses, certamente os representariam na forma de cães e gatos, e com variações, um pastor na forma de pastor. Também assim são os homens, que criaram seus deuses à sua imagem e semelhança, os quais variam no tempo e no espaço inevitavelmente. De acordo com o crente, todos, à exceção daqueles que compartilham sua fé, estão no pecado e vão para o inferno ou algo assim. Há hoje tantas denominações, algumas autênticas empresas comerciais e doutrinas tão díspares e contraditórias, uma nova Babel, que já não temos certeza se o cristianismo é uma religião monoteísta e se ainda se venera o Cristo ou o dinheiro. Se Deus fosse julgado por um tribunal isento, seria fácil acusá-lo e difícil absolvê-lo, porque ou bem seria condenado por omissão, deixar que toda sorte de injustiças, crimes e desastres aconteçam sem nada fazer, embora pudesse fazê-lo e evitá-lo, ou bem seria condenado por ação, se ele é onipotente, onipresente, onisciente, que tudo sabe, tudo pode, tudo vê, então todas as violências e crimes são obra sua, e os homens são apenas instrumentos de sua obra, boa ou má. Afinal, os homens atuariam segundo a sua fria e calculada programação, tal qual a morte de seu próprio filho, um homicídio doloroso e premeditado, erros, decepções, traições, doenças e mortes, por mais que nos causem dor e sofrimento, são inevitáveis e são, pois, a própria vida. Tal qual os animais e plantas, nascemos, crescemos, adoecemos e morremos inevitavelmente, como os frutos de uma árvore que precisa amadurecer, cair, apodrecer e soltar suas sementes para que outras árvores e frutos germinem e frutifiquem. Assim também são os homens. Nascemos para a morte e morremos para a vida. Heráclito. Convém, por isso, enfrentar a vida e tudo de bom e ruim que ela implica, com dignidade, galhardia e humor, inclusive. Legal, né, pessoal? E aí, o que é que acharam até aí? Deixa seu comentário aqui antes da gente trocar essa ideia. O que é que vocês estão achando do texto? Eu estou achando ele sensato, né, pessoal? Claro que cada um tem sua ideia, sua opinião, seu livre pensar, sua crença, mas eu acho que é um texto que dá para a gente debater sobre ele, né? E é interessante quando ele diz que o cristianismo e outras religiões, tipo o Islã também, né, depende do pecado e do pecador. E aí ele diz que o cristianismo reinventou o pecador, e com ele o pecado, né, não para libertar, mas para escravizar. E depois criou a cura para a doença que ele mesmo criou, que foi o pecado. Quer dizer, eu digo que você é pecador, estabeleço o pecado e depois eu mesmo te dou o remédio, né, para essa doença. E aí, sem sombra de dúvida, gente, é uma tentativa de manipulação e enfraquecimento do outro, né? Eu achei muito interessante esse pensamento, né, de propor a cura da doença por ele mesmo criada, o pecado, né? E aí outra coisa que me choca um pouco, me deixa muito questionador, indignado às vezes, né? Que crer em Deus significa crer naqueles que eu represento, aqueles que dizem que falam em nome de Deus, né? E logo submeter-se à vontade de Deus significa submeter-se aos seus representantes. É uma dominação, né? Como qualquer outro, né, pessoal? Vamos botar a mão na consciência e ter essa clareza, né? E é claro que os homens criaram os deuses à sua imagem e semelhança. Dificilmente seria de outra forma, né? O texto dá exemplo do gato e do cão, né? Se eles pudessem criar deuses, eles criariam a sua imagem também. Seriam mais parecidos com gatos e cães. Então a gente criou deuses semelhantes ao homem, né? E aí uma coisa que sempre me chocou, e é uma das coisas que me deixam, né, bastante renitente em relação à religião, é que, por exemplo, os crentes, eles sem exceção acreditam que eles compartilham de uma fé e que todos os outros estão em pecado e vão para o inferno. Olha que pretensão, né, pessoal? Do mundo inteiro, 8 bilhões de pessoas, diferentes crenças, diferentes credos, religiões de todos os tipos. A gente diz, a minha religião é a única verdadeira e vocês todos estão no pecado e vão queimar no inferno.
Que coisa maluca, hein, pessoal? E dentro da própria religião evangélica, né, existem tantas denominações e doutrinas que virou a verdadeira Torre de Babel, né? E aí a grande pergunta que se faz hoje é se realmente o cristianismo é a religião monoteísta, diante dessa loucura toda que se tornou, né? E se venera Cristo ou dinheiro? Deixa esse questionamento aí para vocês. E aí o texto faz alguns aspectos sobre a questão de Deus. Eu deixo aqui para vocês essa ideia, quando ele fala que Deus poderia ser julgado por omissão, por deixar que toda sorte de injustiças e coisas maléficas aconteçam, né? Ou então poderia ser condenado por ação, né? Por todas as violências e crimes que acontecem, porque ele poderia, poderoso que é, evitar todas elas, né? E aí o texto, já para o seu final dessa parte, ele nos diz que faz parte da própria vida, erros, decepções, traições, doenças, morte. Isso é a vida. Basta olhar para a natureza que você vai ver que é assim, né? Nascemos, crescemos, adoecemos e morremos. Isso é inevitável, gente. Não tem jeito. E isso é independente de você ter fé ou não. Então é preciso enfrentar a vida e tudo de bom e ruim que ela nos oferece. E isso com muita dignidade. Beleza?